Olá, colega jornalista, boa noite. Vou repetir por quê? Porque eu esqueci de abrir o microfone. Me goraram tanto que eu esqueci de abrir o microfone. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do Jornalink. E essa aula eu acho que é uma das aulas mais importantes, mais pedidas nas minhas redes sociais. Assim, as pessoas, os jornalistas que entram em contato comigo, tanto na minha rede social pessoal quanto lá no Jornalink acabam me falando muito sobre muitos termos de marketing que eu falo lá no Jornalinho que as pessoas ficam, uau, eu não sei como colocar isso em prática no jornalismo. Eu não sei como fazer isso dar certo e acontecer e como isso pode me ajudar como jornalista, principalmente quanto empreendedor ou prestador de serviço que tem ali clientes que você precisa impulsionar o resultado porque você é cobrado por isso, uma vez que eles te pagam, porque eles querem resultados. Então essa aula é assim super importante, né? Chega de mistério. A aula de hoje é sobre termos de marketing que todo jornalista precisa saber na prática. Por que que eu estou dando esse ênfase para na prática? Porque se você der um Google, você vai saber os termos que você precisa saber, os nomes técnicos. Mas na prática você não vai saber fazer. Você não vai saber colocar isso mesclado dentro do jornalismo sem perder as características jornalísticas. Acaba tornando ou um texto completamente marqueteiro, ou você faz um texto completamente jornalístico, e isso também não é bom para você, para o seu cliente, se você for empreendedor e tiver clientes, mas aqui a gente vai falar desses termos e isso vai sim te ajudar e vai te ajudar muito. Tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E para quem chegou agora e não me conhece, meu nome é Ellie, dá muito prazer. Eu sou jornalista e eu ensino jornalistas a viverem da profissão sem precisar sair de casa através do jornalismo empreendedor de nicho, que eu chamo carinhosamente de GEM. É a sigla, né? O nome é muito grande. Então, a sigla jornalista, o GEM, tem um significado aí específico, não é só um jornalismo empreendedor convencional de prestação de serviço, ele é potencializado, ele não tem prestação de serviços, logo não tem clientes, e ele tem outras bases aí de faturamento. Se você não sabe o que é GEM, fica até o final dessa aula ao vivo que eu vou falar pra você, né? Vou dar uma surpresinha pra você, porque eu vou te contar um negócio, mas só no final da aula, tá bom? Me cobrem aí nos comentários. Não me deixe esquecer dessa surpresinha, dessa surprise. E aproveitando a galera que está no YouTube, já compartilha o link dessa aula com um colega jornalista que precisa saber que há outras oportunidades no jornalismo e possibilidades, e também que precisa saber dos termos de marketing na prática, sem fazer tanta confusão, tá bom? Vamos lá, vamos para aula 4. Ou seja, você já perdeu 4 aulas que já estão salvas no nosso canal no YouTube e que você já pode assistir, ir lá assistir depois, maratonar essas aulas para ficar assim um jornalista que voa na profissão. Por que você deve saber termos de marketing? É a primeira questão que eu quero levantar aqui. Por que a gente precisa saber de termos de marketing enquanto jornalista? Bom, eu repito muitas vezes nas minhas mídias sociais, no meu blog, né, no Jornalink, aqui no canal e nas demais, que nós jornalistas não precisamos deixar a profissão de lado para correr atrás de faturamento. Isso significa que quando a gente escolhe estar em outras áreas da comunicação, como por exemplo a área de marketing, a gente tem que escolher com plenitude. Eu quero sair da área de jornalismo e vou trabalhar na área de marketing, tá tudo bem. E não porque é uma imposição mercadológica, como eu vejo cada vez mais isso ser dito. Inclusive, em uma das aulas dessa semana, eu falei muito sobre isso. Então, procure aí. Se eu não me engano, foi na aula 3.
Procure aí que você vai entender. Inclusive, eu passei um exemplo aí da pessoa que deu uma desabafada. Não, lembrei agora, foi na aula 2. E o que que acontece? A gente acaba se colocando no mercado de uma maneira que nos anula quanto jornalista. Mas, ao mesmo tempo, né, nos anula no sentido de que, vou explicar melhor, quem não assistiu a aula que eu falei sobre isso. Quando a gente se põe no mercado como profissional de marketing, apenas a gente tira o que a gente tem de melhor. Ah, eu sou expert em marketing. O mercado ele só vai escutar a parte que você falou, sou expert em marketing. E aí ele vai ignorar todo o resto e você vai passar a ser convidado a atuar como um profissional muito mais de marketing do que na comunicação, no jornalismo. Eu não estou falando que, ai meu Deus do céu, completamente errado, isso é um crime. Não, gente. Mas eu estou propondo aqui uma solução para você que não quer sair da área de jornalismo. E mais, estou propondo uma solução para você que não consegue emprego nenhum, nem com relação a áreas mais abertas, a recrutamentos, né, que colocam para dentro aí jornalistas, galera que fez marketing. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é, quando você diz que é profissional de marketing, toda aquela parte sua, né, que você é jornalista, e ficou anos ali estudando para produzir conteúdo, ela é praticamente anulada e você se iguala aos outros profissionais de marketing, que não tem esse benefício de saber fazer conteúdo da maneira, em todos os formatos, linguagens que nós jornalistas sabemos. Eles têm outras qualidades e essa aula é um pouco sobre isso. É sobre os termos de marketing que a gente precisa saber que dentro da faculdade de jornalismo, a maioria não é abordado. Então, deixa o seu comentário aí se você fez uma faculdade de jornalismo, que teve algum professor ou alguma professora que eventualmente abordou mais profundamente os termos de marketing, porque na realidade no mercado, o que chega para mim no Jornalink é pessoas com muitas dúvidas com termos que, para mim, que trabalha bastante tempo como jornalista empreendedora de nicho, acaba sendo algo muito básico, porque eu preciso saber isso para ter sucesso profissional. Então eu resolvi compartilhar isso com vocês, porque eu sei que, apesar da gente não ter que se intitular como profissional de marketing, a falta de entender, de saber sobre esses termos importantes de marketing faz com que você construa bons conteúdos só para você. Você constrói um bom conteúdo aonde não tem consumo, que você não consegue atrair o consumidor. Então, temos dois objetivos hoje quanto jornalista. Independente de você prestar serviço para algum cliente, trabalhar para alguma pessoa que te contratou como profissional liberal, né, para trabalhar a imagem dela, fazer essa parte de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, você tem algo ali que você precisa entender. Não adianta você fazer só bons conteúdos, você precisa distribuir esses conteúdos e conseguir fazer chegar até o público final, até o público interessado do seu cliente ou ali da situação que você está administrando quanto jornalista, né? No caso do jornalista empreendedor de nicho, você precisa de público que consuma a sua informação para que você venda anúncios. E aí tenha um dos pilares de monetização do seu blog rodando. Mas toda a base do jornalismo empreendedor de nicho é produção de conteúdo. Produção de conteúdo, hoje foi muito banalizado esse termo. O termo produção de conteúdo é você ligar para fazer uma live e ficar lavando louça. Se você entrar no Quai agora, vai ter ali 30 pessoas fazendo live lavando louça, no TikTok também. E tá tudo certo, porque tem gente que consome esse tipo de conteúdo, é mais um entretenimento ali, né? Tem outros objetivos que não é informação. No caso nosso, jornalista, é produção de conteúdo informativo. Então, eu sempre vou usar esses termos aqui no Jornalink, tá? Já vai se acostumando aí com alguns termos. Por que produção de conteúdo informativo? A gente fez lá um juramento. E a gente tem ali toda a técnica. Então, a gente tem o dever, mais do que nunca, numa sociedade que fake news é mato, a gente tem o dever de informar. Seja lá qualquer post que você vai fazer na sua rede social, quanto jornalista. Se você reproduziu algo que você não checou, você não tá sendo legal, porque você sabe como que faz isso.
mesmo que você nunca tenha trabalhado com jornalismo. Você estudou isso dentro da faculdade. Então, até a forma como você administra a sua rede social hoje tem que ser pensada quanto profissional. E tudo isso eu falo aqui no Jornalink. Voltando para a aula, que eu já dei uma flutuada necessária, porém dei. Por que você deve saber termos de marketing? Por quê? Eu vou explicar. Você deve saber termos de marketing, principalmente porque isso vai fazer com que o seu trabalho tenha maiores resultados e você consegue apresentar dados. Você consegue pegar esse monte de informação que você produziu e você consegue fazer com que chegue até o outro lado da ponte. Então, imagina que você está de um lado da ponte, o seu público consumidor de informação está do outro lado, e aí, a partir do momento que você faz todo esse trabalho de marketing, você consegue chegar até esse seu público consumidor de informação. Isso te dá credibilidade no seu trabalho, porque se você, quanto prestador de serviço, jornalista empreendedor que presta serviço, tem clientes, ele vai ficar muito feliz. Você vai ter números para mostrar. Olha que maravilha! Eu fiz com que mais pessoas chegassem até a sua página do Instagram, por exemplo. Se você trabalha como gente, já sabe o que é gente, já está aqui há um tempo, né? Que é algo mais lucrativo do que a prestação de serviço e você trabalha menos. Para você, o interessante é a construção de um público consumidor, e esse público consumidor ele vai construir a autoridade para você. O que é autoridade? É você ser referência. Quando a gente vai fazer uma matéria, a gente procura sempre, a primeira fonte sempre é a referência naquele assunto. Aí depois a gente vem procurando, vem descendo ali a régua. Pelo menos tem que ser assim. Se a gente faz seguindo ali tudo que a gente aprendeu. Então, a gente passa a ser a fonte, vamos dizer assim, quando a gente se torna autoridade dentro de um nicho de mercado. E ser jornalista empreendedor de nicho é muito bom por isso, porque te faz como uma referência positiva, não só como jornalista, mas como uma fonte de informação para o seu público consumidor, logo, anunciantes, marcas. Pessoas que também têm interesse em se comunicar com o mesmo público com o qual você se comunica, têm interesse em aparecer no seu grande outdoor chamado mídias sociais, que é a base do jornalismo empreendedor de nicho. E você só vai conseguir construir isso se você souber dos termos de marketing, souber aplicar isso na prática, souber fazer isso no seu texto. E aí tem um perigo em você aplicar errado o marketing. A galera de marketing, publicidade, eles têm certas liberdades que um jornalista que quer manter sua credibilidade, ele acaba não tendo. Certos tipos de comunicação, textos, anúncios, para a gente não cabe de uma maneira positiva. Pode ser visto como de uma maneira negativa. Eu dei exemplo aqui, né, que da fake news, e tem um anúncio que tá sendo muito utilizado por vários, né, várias marcas. Eu vi vários utilizando. E para o nicho deles, tá tudo bem, funciona como uma brincadeira. Mas para o nosso nicho, eu já não sei se funciona como uma brincadeira, já não sei. Que tipo de anúncio? Um anúncio onde a pessoa começa falando assim, vê se vocês já viram esse tipo de anúncio. Eu fui processado. E aí a pessoa começa a falar que foi processado de uma maneira positiva. Ah, eu fui processado porque eu causei um efeito positivo em um determinado público, geralmente é porque tá vendendo alguma coisa, sei lá, nas minhas alunas e tal. Esse anúncio, a pessoa vai falando e vai mostrando o seu produto, e no final a pessoa fala: gente, é uma brincadeira, eu não fui processada. Isso para nós jornalistas pode soar mal, porque ele tem toda uma carinha de informação, assim, verídica, toda uma encenação. E o público que está consumindo você, que sabe que você é jornalista, ele vai acreditar na sua credibilidade. Aí ele vê um anúncio com esse formato e às vezes ele não vê nem até o final. Lembra muito para mim a história da Guerra dos Mundos, que a gente estuda na faculdade, na maioria das faculdades. Que, para quem não estudou essa história, eu vou dar uma resumida. Era um programa de rádio, 1900 e mil bolinhas,
E aí o locutor entrava ao vivo ao longo do dia, como se tivesse acontecendo uma invasão alienígena. Se você também estudou essa história na faculdade, comenta aí pra mim. O que que aconteceu? Aconteceu que o povo acreditou que estava acontecendo uma invasão alienígena, porque ele não dava nenhum aviso de que aquilo era uma novelinha e que era uma encenação. Então ele entrava ao vivo e cada hora ele dava mais uma informação sobre a tal invasão alienígena, né? O caos. Rolou o caos na cidade, gente tentando fugir, gente se suicidou, gente, isso é muito sério. Então, a gente tem que tomar cuidado. Jornalista tem a credibilidade ali. Então, quando a gente entende dos termos de marketing, que é o motivo dessa aula, a gente toma cuidado para fazer com que ele não invada o espaço do jornalismo para a gente. Tem um limite. A gente precisa do marketing para divulgar o nosso trabalho. Mas tem um limite, a gente tem um limite que não pode ser cruzado. Limite esse que um profissional de marketing de publicidade é um pouquinho maior esse limite. A gente para no nosso limite e eles continuam caminhando porque cabe dentro daquele produto, porque o público dele entende que tá tudo bem fazer aquilo, que tá tudo bem, que tá tudo certo, tá? Então, por isso é muito importante essa aula para que vocês tenham esse entendimento mesmo, né? De como, do porquê os termos de marketing, como usar, enfim, é bem importante. Termos de marketing que todo jornalista precisa saber, eu vou começar falando de lead. Tem o lead jornalístico, que todo mundo sabe, que é o abre da matéria, certo? Que a gente responde nossas perguntinhas lá. Quem, como, onde, quando, por quê? Virou até um rap. Virou até um rap, é louca. E tem o lead, que escreve até diferente, né? O nosso lead é lead do jeito que fala, L-I-D. Você não tá vendo aí no Instagram, mas tem um slide aqui explicando, tá no YouTube, então vai para os stories lá que tem o link se você quiser acompanhar a aula completa. E o lead no campo publicitário, né, no marketing, ele na verdade tem outro significado. Lead, nesse caso, significa que é uma construção de contatos, né? Não, uma construção de lista de e-mail, uma construção de lista de WhatsApp, telefones, para você colocar no grupo do WhatsApp. Esse é o tipo de lead. E você precisa saber não só o que significa essa palavra, mas como você pode usar isso positivamente para ser um jornalista empreendedor de nicho. Por quê? Porque precisa fazer sentido, né? O uso, como eu falei, dentro daquilo que você está fazendo como jornalista, para você não ultrapassar certos limites ali, ao usar o marketing para potencializar o seu trabalho. Então, como que a gente usa o lead na questão do jornalismo? No jornalismo empreendedor de nicho, eu falo muito sobre as formas de monetização do nosso trabalho. E a gente precisa saber usar o lead, porque quando a gente. O lead jornalístico e o lead, agora que eu estou falando lead marketing, porque quando a gente quer fazer uma ação para potencializar muitas vezes um anúncio que a gente vendeu, porque a gente, dentro do jornalismo empreendedor de nicho, a gente vende anúncios de uma maneira diferente. Eu vou entrar mais nesse detalhe mais para frente, que eu vou usar alguns termos de marketing aqui, que são termos mais ligados a isso. Mas para você entender o ponto que eu quero chegar do lead. Quando você usa a ferramenta lead, né, sabe dominar, você consegue potencializar os resultados do seu anunciante. Se você potencializa, ele fica feliz, você fica feliz, todo mundo fica feliz e todo mundo fica com dinheiro no bolso. De uma maneira honestíssima, né, sem fazer nada de errado, mas você potencializou ali esse trabalho seu. Você não só construiu, por exemplo, um public post lá no seu blog, né? Vendi um public post para um anunciante no meu blog e aí eu vou fazer a estratégia de ramificação desse public post para potencializar os resultados. O que é essa estratégia de ramificação? É você publicar isso nas suas mídias sociais que tem que estar otimizada já, ou seja, tem que estar ali com conteúdo, buscando um público, tem que estar ali já rodando. E quando eu digo rodando, não é ter 1 milhão de seguidores, nem 50 mil, né? Com bem menos. Porque o diferencial de jornalismo empreendedor de nicho é que você começa a faturar antes
de efetivamente ter centenas de seguidores. Você pode. A forma como você vende o seu trabalho e a qualidade do seu conteúdo publicado é que vai fazer você faturar em um primeiro momento. Em um segundo momento, você vai construir a sua autoridade, você já vai ser ali conhecido dentro do seu nicho, e aí fica muito mais fácil vender anúncio, porque os anúncios se venderão sozinhos, você não vai ter que prospectar cliente. Cliente não, anunciante. Ato falho. Né? No Gen a gente não tem cliente, a gente tem anunciante. É uma relação completamente diferente. Se você tá curioso, tem que ficar mais tempo por aqui na nossa rede social, tem que seguir a gente aqui. Mas enfim, quando você faz essa estratégia e começa a publicar as coisas nas redes sociais, né, do seu public post, se você fizer isso só organicamente, aí sim vai contar quantos seguidores você tem. Se você tem 100 seguidores, isso vai ser enviado nem para 5%. Eu tô assim chutando altíssimo da sua audiência ali. Se você tem 100 acessos por dia no seu blog, é 100 acessos por dia, talvez, que verão esse public post, porque talvez a pessoa acessou outro texto, outro artigo. Mas se você souber e dominar a estratégia de construção de lista de lead, né, de lista de prospecto de possível cliente, o que você vai fazer? Você vai começar a convidar essas pessoas a interagir com a página. Você vai fazer ações específicas para potencializar o anunciante. Tô com o cliente na boca hoje, né? Com o anunciante A ou anunciante B. Você vai saber o que fazer para atingir o maior número de pessoas possíveis, tá? E por isso que é essencial você entender sobre lead jornalístico para construir sua informação e o lead de marketing. Deixa eu passar o slide aqui. Próximo slide. Termos de marketing que todo jornalista precisa saber. SEO, otimização de mecanismos de busca. Gente, esse termo, ele é, assim, hoje, para o marketing digital, principalmente, ele é essencial, mas até para o offline, porque loja no offline que não entende a importância do SEO, ela não consegue aparecer quando as pessoas buscam pelo seu produto, pelo seu nome no Google, assim. Então, é muito, 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 muito importante mesmo para qualquer setor, mas para a gente da comunicação, jornalistas, acredito que seja mais ainda. SEO, otimização de mecanismos de busca, é o trabalho que você faz de várias formas, no seu texto, no seu título, na sua hashtag, até na hora de você salvar a sua foto. Você consegue fazer um trabalho de otimização. Você está lá buscando uma foto para ilustrar a matéria do seu blog. Você tem um jeito certo, otimizado, que você utiliza estratégias de SEO para você salvar essa foto e ela também ser um ponto positivo para você, para os mecanismos de busca. Esse é um trabalho feito exclusivamente para você otimizar, ou seja, para você potencializar e facilitar que o robozinho do Google e dos outros buscadores, mas a gente fala de Google porque ele é a grande meta de vida, acabe encontrando ali você. Acabe te encontrando mais facilmente, né? Com maior facilidade. Se você não souber o que significa SEO, você não vai saber fazer isso, você não vai sequer se atentar que tem que buscar informação sobre isso. Então é importante que você saiba que SEO existe, que você tem que fazer isso e que você precisa fazer isso nos seus mecanismos ali, né, para os mecanismos de busca, não nos seus mecanismos, mas para os seus mecanismos de busca, né, nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais, tá bom? Outro tema muito, 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 muito importante é o call to action. Ó, e eu coloquei errado aqui, né? Ai, gente, meu inglês é maravilhoso, como vocês podem perceber, assim, anos de inglês. Minha pronúncia é muito maravilhosa. Mas é o CTA, o famoso CTA. Tá vendo, gente? Para ser jornalista e empreendedor de nicho, a gente não precisa nem falar inglês. Olha que bênção. Vai distribuir um currículo? Distribua um currículo agora
para um cargo que paga um pouquinho melhor e ver se eles não vão te exigir o inglês. Eu sou jornalista pedagogista, meu inglês é nível cultural. É esse o nível do meu inglês, é o melhor que vai sair daqui hoje. Mas esse termo de marketing, brincadeiras à parte, o CTA, ele é muito importante a gente saber. Sabe por quê? Agora eu vou pegar na ferida, hein? Eu vou até me colocar aqui na tela cheia. Quando a gente não sabe o que significa CTA, a gente escreve um texto só jornalístico e a gente esquece que a gente tem que engajar com o nosso público. A gente esquece que na nossa rede social, quanto jornalista, precisa ter elementos que a gente possa fazer o CTA. O que é o CTA? É a famosa chamada para ação. É muito utilizado para venda. Então, a pessoa faz ali uma landing page, que é outro termo de marketing que, se você não conhece, é bom você conhecer. Mas nesse primeiro momento, eu nem coloquei ele aqui nessa aula, porque ele é um pouquinho mais para frente. Mas a landing page, que é uma página de captura de lead, você precisa ter um botão e uma chamada para ação. Então, você convence a pessoa a entrar lá, ela vai te oferecer o contato dela, né? O WhatsApp, o e-mail. E aí tem que ter um botão para ela fazer o cadastro, certo? CTA. Clique aqui agora, né? Não perca a oportunidade, clique aqui. Para de se inscrever, clique aqui. É o botão. Você faz a chamada para ação e pau, ação. Tem que ter alguma ação. Na rede social vou fazer um CTA agora. Agora eu vou fazer um CTA, ó. Você tá gostando dessa aula? Então já deixa a sua curtida, seu like e comenta esse vídeo. Acabei de fazer um CTA para você aprender aí como é que é. O slide está errado, a culpa é toda minha, está a aula 3 aqui, mas é a aula 4, tá? Desculpa aí aos envolvidos. Vamos voltar lá pro CTA. Entendeu? CTA, chamada para ação. E isso tem um lugar para você colocar como jornalista. Dentro do seu blog, quando você for escrever uma matéria, um artigo, um texto, enfim, quando você for fazer ali o seu conteúdo, no final do texto, coloque uma chamada para ação, sempre que possível, em todos, se possível. Qual que é a chamada para ação? Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha. Se esse conteúdo te ensinou alguma coisa, compartilha. No caso de blog. No caso de rede social, se esse conteúdo te ajudou, segue a gente aqui. Também pode ser curta, compartilhe, salve. Eu gosto bastante de salvamento em rede social, Instagram, né? Que tem o botãozinho de salvar. Porque o salvamento, ele demonstra que a pessoa ela gostou tanto daquele conteúdo que ela quer consumir depois. Então, ela vai guardar aquele conteúdo, assim, para ela consumir depois. Então, eu gosto muito de falar de salvamento. Elida, todo conteúdo, como jornalista, todo conteúdo tem que ter CTA? Não. Não tem que ter CTA. Como o GEM, jornalista empreendedor de nicho, todo conteúdo não precisa ter CTA. Mas você precisa ter todo dia algum conteúdo com CTA. Porque cada conteúdo precisa ser intencional. Ó, vou falar de um negócio importante aqui que não estava nem programado, mas já que chegamos nesse assunto, eu vou falar. Conteúdo intencional, guarde isso para vocês. Conteúdo intencional, justamente é como o nome diz, é o conteúdo que é feito, promovido com uma intenção. O conteúdo intencional é o conteúdo que cumpre o seu papel. Não adianta você só ter intenção e não colocar a intenção no conteúdo de maneira correta, porque ele não vai cumprir o papel intencional. Tudo que é publicado hoje no Jornalink é conteúdo intencional. E isso a gente vai construindo aos poucos, né? Eu sei que agora pode ser que para você não vai conseguir pensar em tudo que você vai publicar como jornalista, na sua rede social pessoal, na rede social do seu cliente, na rede social, se você tiver cliente, né? Na rede social que você administra ali. Mas, o que eu quero dizer? No Jornalink é tudo intencional. Desde o bom dia que eu dou lá, da mensagem de bom dia, porque a gente testa muita coisa também, né?
e para saber o que passar para vocês de deu certo, deu errado. A vida do empreendedor é testar, do jornalista empreendedor, então, porque comunicação, fazer jornalismo na internet, enfim, não é um trabalho fácil e é muito mutável, então a gente precisa estar atento. Mas o bom dia que eu dou, sei lá, deu um bom dia. Eu falo bom dia porque é a primeira coisa que a gente tá postando agora é uma mensagenzinha. E essa semana eu fiz um conteúdo pro Jornalim que assim, esse conteúdo ele vai fazer a faxina nos meus seguidores no sentido de conexão. Você precisa, quando eu falo de jornalismo de nicho, dentro do seu nicho, você precisa se conectar com quem fala a sua língua. Quando você faz um conteúdo intencional para isso, para se conectar com quem fala a sua língua e para repelir quem não fala, ó, veja a diferença. É para conectar com quem fala a sua língua, não com quem pensa igual a você, tá bom? Porque todo mundo é individual, ser individual. As pessoas divergem e pensam cada um da sua maneira. Mas você tem que se conectar com quem se comunica com você. Então, quando você tem um nicho de mercado e você quer agradar todo mundo, fazer conteúdo para todo mundo, você toma pau. Porque aí você vai fazer um conteúdo hoje que vai agradar 50% e amanhã esse 50% que foi agradado vai falar: Meu Deus, o que que é isso? Eu não segui essa página aqui porque tá falando um negócio ali que eu não concordo, não conecto, não entendo, não quero consumir esse conteúdo. E aí esse seguidor, esse consumidor de informação, ele vai se tornar um hater. E o hater, ele acaba com a sua energia. Ele te destrói. Te destrói energeticamente, ele te destrói. Por quê? Porque você, por mais que você não queira, você se incomoda com o negativo, porque isso é instintivo. Nós vemos perigo no negativo, instintivamente, né? Nosso corpo, biologicamente, ele é assim. Ele corre do perigo, ele tem reações físicas quando a gente tem, né, o perigo negativo, enfim. Então, por que que você vai ficar se comunicando com quem não se conecta com você para depois essa pessoa ser negativa na sua rede social? Então, você precisa ter conteúdos intencionais. E uma das intenções tem que ser filtrar seguidor. Não adianta ter centenas de milhares de seguidores, entendeu? Ah, tô perdendo. Elida, você tá perdendo seguidor. Não, eu estou ganhando. Eu tô deixando de ter pessoas que não se conectam comigo, os haters do futuro, alguns haters do presente, os haters do futuro, pra me conectar com gente que realmente é meu público. Vamos dizer assim, que eu vou conseguir me comunicar e que provavelmente não vai se incomodar com a maneira como eu falo, gesticulo, dos exemplos que eu utilizo nas minhas aulas, por exemplo. Então, isso é muito importante. E esse conteúdo de conexão, esse conteúdo intencional, ele precisa estar presente. Conteúdo intencional, pode ter CTA, pode não ter CTA, depende da sua intenção, certo? E aí eu vou deixar isso para os próximos conteúdos. Me lembrem, se você quiser uma aula só de conteúdo intencional, já deixa o seu comentário aqui e fala: Elida, eu quero entender desse negócio de conteúdo intencional. Que aí a gente providencia aí em algum momento essa aula para vocês, tá bom? Então, termos de marketing que todo jornalista precisa saber. Já falei de CTA, até me estendi um pouquinho. Vamos aí para o próximo termo. Já dei meu CTA, mas vou dar de novo. Quem gostou, curte. Se não comentou, já comenta. Tráfego pago. Gente, jornalista que não sabe o que é tráfego pago, que não sabe fazer tráfego pago. Eu não estou falando que você tem que ser especialista em marketing, que você tem que ser gestor de tráfego, que é o nome do profissional especializado em fazer isso. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tráfego pago é essencial para você que quer ser jornalista empreendedor de nicho ou não, né? Que trabalhe com jornalismo com prestação de serviço de outra maneira. Mas se você trabalha com prestação de serviço de outra maneira, eu já vou advertir aqui que você está perdendo aí a possibilidade de ser um grande gênio. Um grande jornalista empreendedor de nicho, que vai trabalhar menos e ganhar mais, vai viver do jornalismo profissionalmente sem precisar sair de casa, enfim, tá perdendo aí a chance. Mas vamos lá. Tráfego pago. O tráfego pago ele é essencial, essencial para quem é jornalista. Essencial. Porque é a forma que você tem
de fazer várias coisas. De N coisas. A forma que você tem, primeiro, de fazer com que o seu conteúdo chegue até mais pessoas. Segundo, se cheguem mais pessoas, você pode usar isso como ferramenta dentro do seu empreendedorismo para potencializar seus resultados e os resultados de quem está te pagando para ter resultados. No caso do jornalista empreendedor de nicho, quem está pagando é o anunciante, que ele quer resultados, e no caso de outras modalidades aí, são outros perfis, clientes, enfim. Mas o jornalismo empreendedor de nicho é essencial você saber fazer tráfego pago. Você não precisa ser assim, super expert em tráfego pago. A intenção não é essa. Mas você precisa saber mexer nos botões. Você precisa saber. Principalmente em um primeiro momento. Elida, eu não posso contratar um gestor de tráfego pago. Sabe que o mal do jornalista, e eu me incluo nisso, que é assim uma coisa que eu lutei para me desapegar, é esse lance de eu só vou fazer se for muito bem feito, porque a gente é uma crença que a gente constrói ao longo da faculdade, porque tudo que a gente produz de conteúdo, a gente está sendo avaliado, analisado, tem nota para as coisas que a gente faz. E aí a gente fica com essa percepção de que a gente nunca é bom o suficiente, porque para tirar um 10 na faculdade fazendo conteúdo é sofrido, né, jornalista? E a gente sai, vai empreender, e aí a gente começa a ver que a gente tem que aprender outras coisas, e a gente pensa, meu Deus, eu tenho que fazer um curso disso aí para eu saber mexer nesse trem. E, enfim, é melhor pagar alguém para fazer. E sabe qual é a realidade? Que primeiro você ganha dinheiro, depois você paga. Se você quer um empreendedorismo que vai se sustentar, você vai primeiro fazer o faturamento e depois você paga. Primeiro você vai trabalhar sozinho muito, ou sozinha. Por que isso? Você pode pagar, se tiver dinheiro para pagar, se não for te fazer falta, já contrata agora um gestor de tráfego, ele vai fazer todo o trabalho para você, vai chegar nos resultados. Agora, você tem que saber o que é gestão de tráfego, você tem que saber como que faz, você tem que saber apertar o botão, você tem que saber que tráfego pago não é clicar no botão impulsionar do Instagram. Que o botão impulsionar do Instagram recentemente mudou e tá melhor. Tá dando os resultados melhores. Tá atraindo ali visualizações para os conteúdos. Mas na hora que você vai fazer, até isso, você precisa ver que literalmente o botão impulsionar é impulsionar. Ele vai dar uma ondinha ali nos seus views. Mas você precisa saber selecionar seu público, senão não vai adiantar nada. Você precisa saber alguns termos ali, né? Como que você vai selecionar e tal. Eu vi muita gente falando, mas é só ler ali que você vai saber e tal. E aí fez e pau. Não deu resultado. Porque em alguma coisa ali, sei lá, quis colocar público semelhante, quis colocar ali alguns indicadores que não sabia exatamente o que significa dentro do tráfego pago. E deu ruim. Gastou dinheiro, não teve resultado, né? Ou você para o seu empreendedorismo, ou seu, né, a pessoa, a página, o perfil que você administra. Tráfego pago, você precisa entender alguns pontos principais ali de tráfego pago. Primeiro, isso que eu falei, que tráfego pago não é apertar o botão impulsionar do Facebook, do Instagram, tá? Outra coisa, tráfego pago não se faz só dentro do Facebook e do Instagram, né? Tem o Google aí para provar isso. E que a gente precisa do tráfego pago para potencializar nossos resultados, ou seja, para fazer com que, para divulgar o conteúdo que a gente está fazendo, para construir lista ali de pessoas, público, consumidor de informação. Você comprar seguidor é a pior bobagem que você pode fazer. Às vezes a pessoa se desespera, vai lá no aplicativo, compra seguidor no Instagram e acha que isso é público consumidor de informação. E aí, colega jornalista, você tomou naquele lugar, porque vai dar muito ruim. É ladeira abaixo. Porque não é público que vai interagir, que não é público que você vai conseguir vender depois o seu trabalho, monetizar o seu trabalho. Ele não vai te trazer resultados. E aí, qual a melhor forma? Se for para você pagar para comprar seguidor, você paga para fazer um tráfego pago, né? Aí você pensa, mas tráfego pago. Aí o jornalista já tá achando que o tráfego pago ele tem que investir o valor praticamente que a pessoa investe no outdoor. E eu entendo, porque eu pensava assim, nossa, no começo, é caro. Hoje tem mais informação sobre isso, né? Quando eu comecei a fazer tráfego pago. Meu Deus, primórdios do tráfego pago. Mas assim, mesmo eu fazendo hoje
errado dentro da visão que eu tenho, dava muito resultado. Então, você tem que fazer, mesmo se você fizer errado, no sentido de não usar todas as ferramentas que você pode usar do tráfego pago para chegar no melhor resultado de audiência para você e para as pessoas e empresas que estão te pagando, te contratando ali para ter resultado, para aumentar a sua visualização, para aumentar suas vendas, enfim, o resultado que a empresa quer com a comunicação. E o tráfego pago é um termo de marketing que todo mundo acha que sabe, porque volta e meia aparece alguém na internet, no Instagram, falando: ai, quer ser gestor de tráfego? Ai, sabe o tráfego pago? Ah. E aí, na hora do vamos ver, o colega jornalista não sabe fazer tráfego pago e isso prejudica muito. E a gente não aprende a fazer tráfego pago dentro da faculdade. A gente mal. Se alguém falou pra você, existe um negócio chamado tráfego pago, viu, jornalista? Quando você for trabalhar com online, é importante você saber isso. Você pega agora e vai mandar assim, eu te amo, muito lindo pra essa pessoa que falou isso pra você. Por quê? Né, professor, tô falando. Por quê, o professor? Porque a gente não sabe desses termos. Não nos é ensinado. Porque eles não querem? Eles querem que a gente se lasque? Não, gente, não é. Porque o modelo da faculdade é para nos ensinar outras coisas, né? Na faculdade a gente tem que aprender outras coisas, como, por exemplo, construir notícia, né? É o principal, você sair de lá jornalista, certo? Então vamos lá. Falei de tráfego pago, que é muito importante. Hum, e acabou? Deixa eu ver. Não, não acabou, não. Ah, é. Termos de marketing que todo jornalista precisa saber. Link de entrada. Gente, eu fiz uma publicação no Instagram do Jornalink sobre link de entrada. E muita gente me procurou. Acredita? Link de entrada. E eu ainda, quando eu fiz essa publicação, eu pensei assim, ah, eu acho que a galera meio que sabe, mas vou fazer. E aí, para minha surpresa, surgiram muitas dúvidas sobre link de entrada. Muitas, muitas dúvidas mesmo. Por quê? Porque o link de entrada, ele é direcionado para o blog. Então, você, colega jornalista que tem um blog, quer monetizar um blog, você precisa entender o que é link de entrada. Link de entrada é simplesmente dentro do texto, você colocar um link que direciona um hiperlink para uma matéria que é de dentro do seu blog. Então, um assunto tem que ser relacionado, claro, e você pega esse termo que tem a ver com o que você está falando e que você tem a matéria sobre isso, e você direciona. Isso é a estratégia que entra lá no SEO, que foi um dos termos de marketing que eu falei que era muito importante você saber. Por que que eu tô batendo dentro das muitas estratégias de SEO? O link de entrada eu senti que vocês tinham bastante dúvida com relação a isso e muita gente não sabia o que que era. E o jornalista que quer hoje trabalhar com marketing digital que seja, que não é o que a gente defende aqui, né? A gente fala sobre jornalismo empreendedor de nicho. Mas se você quer trabalhar com marketing digital, você tem que saber o que é link de entrada, senão você vai dar ruim isso aí. E dentro do jornalismo empreendedor de nicho, é assim, essencial, essencial você entender o que que é link de entrada. Por quê? Porque se o SEO do seu blog não tiver link de entrada, você já perdeu pontos importantes. Por que pontos? Vou explicar. Toda vez que eu vou explicar, eu faço o quê? Venho para tela cheia. Vou explicar para você por que que você vai perder pontos com o SEO. O SEO funciona tipo o score de Serasa. É, então, deu uma tremida, né? Tá bom seu score de Serasa? Funciona tipo o score de Serasa. O que que acontece com o score de Serasa? Você tem pontuações. Essas pontuações são definidas de acordo com alguns comportamentos que você tem ali como consumidor, né? Então, por exemplo, você paga em dia os boletos? Você tem cartão de crédito? Você fez um empréstimo recentemente? Você tem o nome protestado ou negativado por alguma empresa porque você é inadimplente? Tudo isso tem pontos. E esses pontos somados viram o quê? Seu score de Serasa. No SEO é a mesma coisa. Você tem vários pontos ali para ganhar ou para perder. Se você perde ponto com o SEO, você perde pontos diante dos olhos dos veículos de busca do Google,
do Instagram, enfim, o robozinho. Quando alguém fala assim, o algoritmo mudou e agora eles não estão distribuindo o meu post no Instagram. Por quê? Porque mudou essa pontuação. Porque mudou isso aí. Você precisa fazer post otimizado com SEO, fiquei até nervosa, até dar uma gaguejada. Você precisa fazer post otimizado. Tá difícil, eu vou falar devagar. Você precisa fazer post otimizado com SEO dentro do seu Instagram também. Se você não fizer post otimizado, ou seja, se você não entender que a estrutura do seu texto, olha como é difícil ser jornalista empreendedor de nicho nesse sentido. É difícil, mas não é impossível, porque eu que sou uma pessoa que não consegue falar a palavra otimizado, sou. Então você também consegue ser, certo? Mas olha só como que é difícil, porque não basta você escrever um texto cheio de informação maravilhosa, super checado. Furo de reportagem, sim, não tem uma estrutura que vai ajudar espontaneamente esse texto ser distribuído pelo algoritmo. Aí doeu, né? E aí você precisa saber sobre SEO e os pontinhos de SEO dentro do Instagram, do blog, enfim. Falando especificamente de blog, porque agora eu tô falando de link de entrada. Vamos voltar aqui pro que interessa. Falando especificamente disso, porque eu tô falando de link de entrada, no link de entrada dentro do blog é um ponto muito importante e fundamental. E tem outros pontos que você não pode ficar desperdiçando. E o ponto do link de entrada, eu já passei pro link de saída, né? Tá com pressa o link de saída? Peraí. Pro link de entrada, é um ponto fácil de você ganhar com SEO. Por que é um ponto fácil de você ganhar com SEO? Porque, meu Deus, basta você colocar um hiperlink em um termo que tem tudo a ver com aquilo que você está falando e com que esse texto que você hiperlinkou também fala. Nossa, olha que simples. Elida, mas eu comecei o blog agora, eu tô falando de assuntos que eu ainda não tenho textos dentro do blog que eu posso fazer esse hiperlink. Tá bom? Então presta atenção e produz isso. Não perde isso, não deixa de fazer isso, produz um texto. É uma estratégia de produção de conteúdo que eu uso. Vou fazer um texto. Não tem com quem hiperlinkar. Então eu tô devendo aí pro meu nicho, né? Tô devendo pro meu público consumidor de informação. Porque tá faltando aqui mais coisas sobre esse assunto, tá? Ou a pauta é muito ruim. A pauta é tão ruim que não tem mais o que ser falado, que só em né, um texto não vai render mais nada. Mas é isso. E o que é link de saída? Link de saída é o oposto. É o hiperlink em um termo dentro do seu site, lá do seu blog, que direciona para fora do seu blog a pessoa ali que tá lendo, o público, né, consumidor de informação. Elida, mas não tá tudo errado não? Você não tá achando que esse negócio tá errado? Porque, como assim? Eu quero atrair a pessoa pro meu blog, aí ela vai no meu blog, eu coloco um link pra ela sair do meu blog. Gente, isso também faz parte da estratégia de otimização para os veículos de busca. Otimizar é dar o máximo de informação, assim, para a pessoa também. Então, quando você coloca um hiperlink que direciona ela para fora do seu blog, o que você está dizendo para o veículo de busca? Eu quero que essa pessoa ela se informe completamente. E eu quero que ela consuma e explore ao máximo essa ferramenta que você está nos dando, né? Que é essa questão da internet, da busca e tal. E isso é positivo para o veículo de busca. Então, assim, coloque mais lá para o fim, né? Ou coloque um termo que a pessoa não vai clicar, sabe, para sair do seu blog, né? Um termo que talvez seja óbvio para ela, mas você tem que hiperlinkar. E tem que tomar cuidado se você hiperlinkar, dependendo do site, tipo assim, não vai hiperlinkar pro seu concorrente, né? Porque aí você tá ajudando ele. Porque um dos pontos também de SEO é que, não que você não possa ajudar seu concorrente, mas é lá, você tá batalhando para ranquear um texto, um artigo lá que ele tem o mesmo artigo, vamos dizer assim, o mesmo tema dentro do texto dele, você quer ser o primeiro para quando a pessoa buscar no Google aparecer lá o seu e não dele. E você tá lá batalhando, mexendo nesse texto e fazendo várias estratégias de otimização. E aí você vai lá ajudar o seu concorrente a ter um pontão assim super expressivo, que é isso de aparecer dentro de outros sites como essa referência de link de saída? Não, né?
Aí você tem que tomar cuidado para evitar hiperlinkar o seu concorrente, a não ser que seu concorrente, você tenha um acordo de troca de links, de hiperlinks dentro do site, enfim. Se eu tô falando um monte de coisa que você não tá sabendo, você tá com várias dúvidas, coloca nos comentários que a gente vai virar tema de aula isso daí, se você tiver dúvida, tá? Não deixe de comentar. Agora a gente vai fazer um evento 100% online, gratuito, onde a gente vai falar sobre jornalismo empreendedor de nicho, porque a gente quer mudar a sua vida em 2023, assim. Estamos decididos que você, colega jornalista, vai viver da profissão e é isso. Vai parar de sobreviver da profissão ou nem sobreviver da profissão ou sequer nunca ter trabalhado na profissão para trabalhar com jornalismo, ser feliz e se estabelecer aí na profissão, viver do jornalismo profissionalmente sem precisar sair de casa, através do jornalismo empreendedor de nicho, o famoso GEM. Em breve vai estar fazendo as inscrições, precisa fazer essas inscrições. E você fique esperto nas nossas mídias sociais. Sendo assim, se você gostou dessa aula, então já se inscreve no nosso canal, já segue a gente nas nossas redes sociais, ativa as notificações para você não perder mais aulas como essa, mais informações importantes sobre jornalismo empreendedor de nicho e para que você possa finalmente aprender a viver do jornalismo profissionalmente sem precisar sair de casa. Olha que bênção. E é isso, gente. Já fiquei aqui um tempão, já falei um monte de coisa, entreguei muito mais do que eu prometi nessa aula. Então, obrigada aí para quem ficou até o final. Agradeço todo mundo e lembrando que de segunda a quinta-feira nós temos aulas aqui no canal do Jornalink sobre jornalismo empreendedor de nicho ou ferramentas que vão te tornar um jornalista empreendedor de nicho GEM. Tá certo? Então, tchau, tchau. Muitíssimo obrigada. Um beijo e até breve. Até logo.